Você não quer a reforma da sua vida, a mudança, para você ficar na glória de Deus e Ele te amparando, e você nos braços dele, como filho e filha, e Ele cuidando até o fim, até a glória eterna. É daqui para a glória eterna que Ele vai cuidar da nossa vida. Então, obrigado, Deus nosso Pai, pela sua palavra e pelo Espírito Santo eu agradeço. O Espírito Santo que nos guia através da sua palavra continuamente. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no preciosíssimo nome de Jesus. E os santos dizem? Amém. Amém. Aleluia. Então, conforme a palavra de Deus diz aqui para nós, vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 5, e esse capítulo aqui vai falar, né, da entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Por quê? Moisés veio até esse ponto com o povo. E dentro do plano de Deus, da visão dele, de levar o povo para a Terra Prometida, então acabou o plano de Deus com Moisés aqui, e agora ele vai começar a agir com o seu plano na vida de Josué. Então, eles atravessam o Rio Jordão, que a gente já sabe, pé enxuto, abriu o rio, coisa fantástica, que só Deus sabe fazer, e chegaram para o lado de lá, então, ele faz a Páscoa, eles celebram a Deus, né, esta glória do Senhor, né, em cumprir o que ele prometeu. Só que chegando lá, nós precisamos ver, depois dessa Páscoa, o que aconteceu. Então, capítulo 5, versículo 11, presta atenção nesses dois versículos que nós vamos ler aqui. Capítulo 5 de Josué, versículos 11 e 12. Diz assim: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, gente, imagina isso, depois de 40 anos, um povo recebendo do nada alimento, sem trabalhar, sem fazer nada. A única exigência era levantar bem cedo, porque tinha que ser naquele horário fresquinho, né, do amanhecer. Então, todo dia, por 40 anos, tinha que levantar bem cedinho, para pegar a comida do dia, porque tinha que ser só a comida do dia. E, então, eles eram escravos no Egito, eram pessoas que nunca pegaram em armas, eles não sabiam. Mas aqui, quando chega nesse momento, que eles já pisaram na Terra Prometida, agora eles vão ter que avançar e conquistar agora a terra toda que está ocupada pelos inimigos, que invadiram lá com o passar dos anos. Agora Deus deu essa terra para o povo dele e disse agora, tomem posse, esta terra é de vocês. Então a primeira cidade que eles têm que tomar posse é Jericó, todo mundo já sabe disso. Mas acontece o que? Esse povo tinha agora, para entrar lá, que mudar, como já mudou. Não tem mais comida que vem do céu. Agora é arregaçar mangas e mudar o jeito de ser e de viver. Então, queridos, para nós também é assim, a gente aceitou Jesus, nós nascemos de novo, temos esta vida nova agora, essa natureza de Deus em nós, agora nós temos que mudar o nosso jeito de viver. Agora, a nossa terra prometida, gente, são as bênçãos que Deus tem liberado para nós, e esse caminhar com Deus, nós vamos ter que ultrapassar um inimigo, como Jericó, como Ai, outras cidades, enfim, que eles tiveram que ultrapassar, romper, vencer.
para nós, são as fortalezas na nossa mente. Sabe disso? Então, o inimigo que está nos atrapalhando para sermos abençoados são as nossas fortalezas. Então, nós precisamos mudar. E essa mudança, ela ocorre com guerra. Para nós, guerra espiritual. Por isso que muitas pessoas desistem, porque vai ter que guerrear. Então, fica mais cômodo ficar sem fazer nada e nunca crescer espiritualmente e não saber andar com Deus e ficar na mão do diabo. Achando que um dia Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai. Por quê? Aqui, gente, eles nunca plantaram por 40 anos e nem colheram. Eles não trabalharam com terra, eles nem sabiam. Agora eles vão ter que aprender a trabalhar com terra, a plantar, a colher. Agora eles vão ter que aprender a guerrear, eles vão ter que mudar. Então veja que mudança que Deus exige de nós, quando nós nascemos de novo. Essa mudança é custosa e existe pouco ensino sobre isso. As pessoas estão na igreja, mas elas nem sabem que elas têm que mudar, porque Deus não tem que mudar. Nós precisamos ter isso em mente, uma revelação do Espírito Santo, que Deus não precisa mudar, Ele não precisa de nada. Ele é simplesmente. Agora, nós entramos no reino dele, nós temos que mudar essa parte carnal nossa. Porque agora o nosso inimigo somos nós mesmos. E a gente fica achando que inimigo é a situação financeira, é uma enfermidade, é, sei lá, um relacionamento difícil, não sei. A gente fica achando que isso é inimigo. Inimigo somos nós mesmos, as nossas fortalezas. Então, nós vamos ter que ultrapassar as nossas fortalezas. Por isso que nós falamos tanto de louvor e adoração. Gente, essa chave do louvor e adoração não é a única chave de oração. Elas são chaves excelentes, necessárias. Por outro lado, a oração em línguas também é uma chave importantíssima, porque é ela que vai me dar o entendimento. Tá certo? Então, nós estamos observando aqui que depois que acabou o maná e eles comeram do melhor, foi um banquete maravilhoso, Deus arregaça a manga e vai para a vida, e vai para a luta. As pessoas aceitam Jesus e não esperam nada dele, porque não há ensino. Acham que as coisas agora vão ser igual ao maná que vai cair. Olha, até pode ser, mas se eu estiver na submissão a ele. E eu tenho que aprender isso. E para eu me submeter a Deus, eu vou entrar em guerra espiritual. Com quem, hein, gente? Nem sempre é com o diabo, mas com as minhas fortalezas. O meu modo errado de pensar, o meu estilo de vida errado, os vícios que eu tenho, hábitos errados, e etc. Uma lista gigantesca. Então, isso, emoções, etc. Isso tudo faz parte de fortalezas que nós temos dentro de nós. Então, por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que nos encher da palavra de Deus, adorar, etc., jejuar, para que nós guerreemos com estas fortalezas para elas caírem e não nos dominarem mais. Nós temos que mudar. Então, não podemos nos esquecer que o primeiro grupo, não do povo hebreu, o primeiro grupo que entrou, que saiu do Egito, que viu os grandes milagres de Deus. O mar se abrir no meio, né? Eles serem libertos da mão de Faraó, já começou por aí. As pragas que Deus mandou, a água que jogou da rocha, a comida que veio do céu por 40 anos. Então, esse primeiro grupo não entrou na terra prometida por falta de obediência a Deus. Estão acompanhando? As nossas fortalezas, como eu disse, o que são, o que é a fortaleza, o que abrange nessas fortalezas? Modo errado de viver, quer dizer, fora da palavra, emoções desequilibradas, vícios e etc. Gente,
Então, falta de amor, falta de compaixão, falta de revelação da palavra. Bom, fortalezas e fortalezas e fortalezas. Que elas são guiadas por doutrinas erradas que elas mesmas constroem as fortalezas. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Está escrito isso lá, das fortalezas. Então, essas fortalezas, elas criam doutrina errada, porque elas estão contra o pensamento de Cristo Jesus. Ah, Deus cura, mas isso aqui Ele nunca vai curar. Então, não arregaça a manga, não vai atrás. Então, a falta de obediência é algo muito estratégico aqui, de assim, ser obediente para receber e não ser obediente para morrer no deserto. Então, para eu ser obediente a Deus, eu preciso ouvir Deus. Aí é que está o problema do cristão. Não ouve Deus, é muito difícil. Porque aquele povo que ficou no deserto e morreu, ele não ouviu Deus. Vocês estão sabendo disso? Deus falou, eles não ouviram. Eles desobedeceram. Eles só seguiram as fortalezas da mente. É isso que nós temos que estar atentos. Se eu não deixar o Espírito Santo mostrar isso para mim, eu nunca vou ser abençoado. Eu nunca vou sair do passo que eu estou na minha vida. Eu não enxergo a direção de Deus. Então, nesse momento aqui, eles comeram esse banquete, fizeram a Páscoa, foi maravilhoso, já estão com o pé na terra prometida, mas agora tem que tomar posse. Deus disse, eu já te dei isso aí, vai. Deus já nos deu a vida nova. E aí ele diz, vai. E ninguém vai. Estão acompanhando? Porque permanece do mesmo jeito, por falta de relacionamento com Deus. Porque agora nós vamos ter que aprender a ouvir Deus. Mas, para ouvir Deus, gente, a nossa mente, ela gosta de criar tantas coisas, sensacionalismo, ela gosta disso, então ela fica criando um jeito de ouvir Deus como se fosse algo muito diferente. E não é. É simples ouvir Deus. Deus fala coisas simples, mas que eu não quero fazer. Aí que estão as fortalezas. Estão me acompanhando? Coisas muito simples, Deus fala. Deus não fala nada que eu não possa fazer. Talvez eu não esteja sabendo como que aquilo funciona. Mas se eu obedecer e começar a fazer, Ele mesmo ensina. Não tem como não saber, não entrar no que Deus quer. O que precisa é obediência. Então, aqui, para eles tomarem posse da terra, eles tiveram que ouvir Deus. Saiba disso, você precisa ouvir Deus. Até no seu trabalho, o que você faz, na sua privacidade, na sua vida íntima, no seu particular. Para qualquer coisa, você tem que ouvir Deus. Senão, você não cresce espiritualmente e nunca vai servir a Deus. Não é demais isso? Porque se você começa a ouvir Deus, gente, é tão fantástico que você ouve o espírito da outra pessoa. É incrível isso. E você sabe das necessidades das pessoas. Você acaba vendo as fraquezas das pessoas. Para quê? Primeiro que você tem que se prevenir. Porque estamos lidando com seres humanos que não estão crescidos espiritualmente muitas vezes. Tá? Para ninguém se decepcionar e cair quando coisas difíceis acontecerem. Então, de tanto nós andarmos no Espírito, nós vamos aprendendo essas coisas. Quem não ouve Deus não tem sucesso na vida. Não adianta, porque não vai ter sucesso. Por isso que é importante o momento a sós com Deus, todo dia orando, lendo Bíblia, se aquietando, orando em línguas, adorando o Senhor, para poder ouvir a direção. Porque eu estou acostumada com a minha vida assim, ó. É igual o burro tapado. A minha vida é assim que eu faço, é assim que eu faço. Mas Deus quer que eu mude, eu não posso mais ser assim, fazer assim. Gente, mudar é horrível. É horrível.
Se Deus disser para você, muda a sua cama para cá, você não vai nem saber dormir de noite, não é? Se mudar o seu lugar na mesa, que você está acostumado há anos, se falar agora você vai sentar, você não vai nem conseguir comer, não está legal. Vocês estão acompanhando? Mudança é difícil, porque a gente fica dominado por aquelas coisas. E Deus quer que nós sejamos dominados por Ele. Então a gente é muito apegado a tudo. A alma faz isso, as fortalezas fazem isso. E agora, esse povo aqui, eles tinham que ouvir Deus para saber como é que eles iam conquistar a terra que Deus deu. Eu te dei conquista. Pega, eu vou estar com você toda hora. Só que isso requer o que? Guerra, eles iam ter que pegar em armas. Olha isso. Nós temos que pegar em armas para mudarmos e adquirirmos aquilo que Deus quer nos dar, que já é promessa realizada. Só vai acontecer se eu não desistir. Eu tenho que pegar em armas. Quais armas? As espirituais. Mas ninguém quer pegar em arma. Aqueles que não quiseram pegar em arma morreram tudo lá no deserto. Vocês estão acompanhando? Então, gente, uma vida com Deus não é só ir na igreja que nem burrinho, não sabe nada, tal, nem sabe se a doutrina está correta, o que está ensinando, nem sabe, não tem uma revelação da palavra. É todo mundo ignorante, que nem Paulo diz aqui, ó, se você quiser andar ignorante, você que anda, mas eu estou te ensinando a verdade. Então, nós temos que ter a revelação do Espírito Santo para saber se aquela doutrina é a correta, porque doutrina errada mata e leva para o inferno. O objetivo do diabo é esse. Ele quer nos matar. Não só isso, mas levar para o inferno também. Que isso é lucro para ele. É sério, não é? É muito sério. Então, gente, as bênçãos de Deus na nossa vida estão além das nossas fortalezas. É moleza isso? Então, por isso que não está chegando a bênção na tua vida. Estão me acompanhando agora? Por que não está acontecendo tal coisa que deveria? Porque está além das fortalezas, está atrás das muralhas de Jericó. Está acompanhando? Vai ter que pegar em arma, sim, senhor. Adoração, louvor é arma. Oração em línguas, bastante é arma. Quantos dias eles ficaram rodeando lá? 7. Quantas vezes eles tinham que rodear e falar e tudo mais? Nós já estudamos aqui. O dia inteiro, porque, gente, a muralha de uma cidade não é que nem daqui no portão, aqui do centro comercial, não, na Alameda Madeira. Não é isso, não. E é muito maior do que esse complexo do centro comercial. Umas 3 vezes maior que isso. É uma muralha gigante. Quanto tempo leva? Talvez 1 hora para dar a volta inteira. Ele não mandou dar 6 vezes? Volta. Isso quer dizer o quê? O tanto que eu tenho que orar. Para que a unção desça e o diabo cai fora. Então não fique esperando que Deus vai fazer se você não está fazendo. Ele não vai fazer nada. Mas nós estamos vendo aí, gente, parece que está vivendo bem, mas não é esse o conceito de Deus de sucesso e de coisa boa. Não é o emprego, não é o quanto ganha, não é o carro que tem, não é que você vai passear. Deus não está vendo isso. Sucesso de Deus é o que nós somos dentro de nós, na obediência com relação ao plano dele na nossa vida. A palavra que ele nos deu, que ele quer que seja cumprida, só vai ser cumprida se eu usar as armas espirituais. Não é mais cômodo eu ficar pedindo para os outros orar para mim? Só que não vai acontecer nada. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. E enquanto você não recebe esta revelação do Espírito Santo, que o diabo não quer que você receba, porque você fica sentado no buraco, na dificuldade da vida que ele pôs para você, você nunca vai receber nada de Deus. Quando você pensa que as coisas vão melhorar, elas pioram. Porque ele vem com outro golpe na vida. Você sabe disso. O diabo é assim. Então a gente não pode ficar desapercebido e assim, desatento à vida, o que está se passando. Por isso que eu oro, porque o Espírito Santo começa a colocar em mim um entendimento e uma revelação
do que o diabo está maquinando, para eu ficar orando contra. Mas assim mesmo ele vai vir. Mas eu vou precisar usar muito as armas espirituais até eu vencê-lo, porque ele vai ver. Então, aqui nós estamos vendo que para ouvir Deus, né, eles tiveram que... Vamos ver o versículo 13 agora. Olha aqui. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. É Jesus, né? Então Josué se prostrou com o rosto em terra. Ninguém adora anjo, só a Deus, ok? E o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aí capítulo 6, 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra. Ninguém era homem de guerra ali. Ninguém. Mas Deus os constituiu naquela hora. Você entende? Nós também nunca soubemos guerrear com o diabo. Mas quando nascemos de novo, fomos batizados com o Espírito Santo, o Senhor fez a mesma coisa. Homens de guerra. Se você não guerrear, você não vai ficar livre para receber o que Deus quer te dar. Então, quando Jesus diz: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei, etc. Parece que, nossa, essas palavras, então Jesus agora me alivia. Olha que beleza. Ele alivia se você pegar as armas e começar a guerrear. Para mudar o seu modo de ser. Então, toda mudança requer guerra. Guerra espiritual. Tá? E esses aqui, que nunca entraram em guerra, Deus chama agora de homens valentes, guerreiros, e eles vão ter que pegar em armas. Acontece que se nós não fizermos o que é preciso, nós vamos perecer. Esse povo aqui, se não fizesse o que Deus mandou, nem o que comer eles iam ter, porque o maná acabou. Se nós não fizermos o que Deus nos orienta, nós não vamos ter nada na vida, tá certo? Gente, fome aqui no caso é um bom fator para se mexer, né? Para ir à luta, fazer alguma coisa. Porque é verdade, porque vocês se lembram do filho pródigo? Estava todo metido, valente, com grana, mas quando acabou, que ele não tinha nem o que comer, ele logo lembrou do pai dele, não foi? E então ele voltou submisso. E isso é verdade. Então, se eles não se mexessem, eles não iam ter mais o que comer. Não ia ter porque acabou. Quando Deus colocou eles na terra prometida, Deus disse: agora vocês têm que me obedecer e fazer o que eu vou dizer. E vocês precisam mudar. Então, agora que você aceitou Jesus, você tem que mudar. E obedecer o que Deus está falando. Mas está falando o que nem eu sei. Então, aí é que está a falha. Você tem que aprender a ouvir Deus. Não é levantar, fazer aquelas coisinhas todo dia e deitar. E depois no outro dia. Isso aí não é vida com Deus. Você nem sabe o que Deus está falando para você. Está cômodo. Você pensa que a sua vida está em segurança e não está. Primeiro porque você nem está obedecendo a Deus. Não é porque você levanta, está com disposição e vai trabalhar e volta e recebe o seu dinheiro no fim do mês, que você está numa boa. Você não está. Porque isso é um engano do diabo. As fortalezas criam doutrinas erradas e elas dizem que isso está ótimo, porque Deus está te abençoando. Nem tanto. Nem tanto porque Deus falou para Elias: vai lá para o rio, na borda do rio, fica lá, não faz nada. Ele não fez nada, ele foi alimentado, ele teve tudo. Às vezes, não é porque eu estou fazendo alguma coisa que Deus está me abençoando. Às vezes não é para fazer, é para eu ficar com ele. Estão acompanhando isso, queridos? Então, precisa de mudança. Por isso que
as chaves de oração, elas nos levam à mudança. Então, não é que é uma exigência da pastora Ana Maria, que é uma chata. Não é. Isso é o que Deus estabeleceu, porque se esse povo aqui não ouvisse Deus, todos eles estavam mortos e não ia ter terra prometida nunca mais. Ia ser o fim. E se eu não obedecer Deus, eu não vou entrar nas bênçãos da terra prometida, que é Cristo Jesus agora, porque eu tenho as fortalezas que me separam dele. Modo de pensar errado. Contra o que Deus é. Vocês estão acompanhando? Porque não é para nós sermos guiados pela nossa mente natural, mas pela mente de Cristo. Então, isso que é uma vida espiritual com Cristo Jesus. Igreja é isso, meus queridos. Não é esse padrão que vocês estão vendo por aí. Que ninguém cresce. Ninguém. Só confusão e balbúrdia. Não se vê a operação de Cristo Jesus. Ah, mas está acontecendo muito milagre. O diabo também está fazendo milagre. Esses sinais, Jesus falou que ia estar junto do diabo. E o engano está dentro da igreja. Então, o que o Senhor está... Veja aqui agora, no versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O mundo da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Isso aqui não são ordens. Deus não falou o que é para fazer, e eles fizeram. A gente, na sequência, lendo, vê que eles fizeram e teve resultado? Teve. Então, vai ter resultado na sua vida quando você ouvir Deus e fizer o que ele disser. Mas se eu não estou ouvindo Deus, eu não sei o que ele quer. Então, você tem que passar tempo com ele. Se você passar tempo com ele, ele vai falar para você. Ah, mas tem gente que vai começar a ouvir coisas da cabeça. Se você não receber nenhum retorno daquilo que você está fazendo, Deus não mandou você fazer aquilo. A tua cabeça mandou, então precisa tomar cuidado. Porque às vezes a gente pode errar. Loguinho você vai ver que não é. Porque se Deus mandar, ele está te segurando, ele está te abençoando, ele está agindo. Tá? Valeu, queridos? Então, é preciso ouvir Deus para ver esta mudança na sua vida. Quem não muda é porque não ouve Deus, está fazendo o que quer. Mas se você quer grandes bênçãos, se você quer que Deus haja na sua vida, busque ouvir Deus para você mudar. Amém? Senhor, dá-nos a gloriosa revelação, Senhor, da sua palavra. Faz com que o seu povo veja, entenda e receba, em nome de Jesus. E atende, Senhor, a necessidade de cada um. Responde às orações de cada um e nós te louvamos. Faça, Senhor, com que todos saibam o que são em ti e o que a sua palavra é neles. Aleluia, e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é joia preciosa. Amém. Aleluia.